Olá, galerinha do Facebook. Muito bom dia para vocês. Tá quase boa tarde, né? Que tá bem tarde já. Então, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Primeiramente, eu quero desejar uma abençoada quinta-feira para todo mundo. Graças a Deus, o fim de semana tá chegando, né, gente? Então, vamos lá. Bom, o motivo que eu estou fazendo este vídeo é porque eu quero lançar um desafio. Esse desafio chama Momento com Deus. É assim, todos os dias eu vou procurar uma palavra, né, na Bíblia, tudo, e eu vou trazer essa palavra. Muitas vezes vai ser uma palavra de reflexão, uma palavra de edificação, uma palavra de refrigério, uma palavra de ânimo, de encorajamento, uma palavra de consolo. E através, assim, disso, a gente vai ter um momentinho com Deus para que a gente possa meditar, para que a gente possa refletir nessa palavra. E eu também vou estar desafiando alguns amigos para que também façam um vídeo trazendo uma palavra, um salmo, um versículo, que Deus colocar no coração deles, para que a gente possa começar a ter esses vídeos, para que a gente possa vir trazer assim no Facebook momentos de edificação, momentos assim com Deus mesmo, e que a gente possa sempre assim estar semeando isso no Facebook, porque a gente necessita muito de às vezes ter um momentinho com Deus, a gente necessita às vezes de ter uma palavra para que a gente possa assim refletir na pessoa de Cristo, refletir nas coisas que Deus tem para nossa vida, né? Muitas vezes a gente fica preocupado com tantas coisas, a gente esquece de dedicar a nossa vida, dedicar assim um momento da nossa vida, um momento do nosso dia para aquele que tem cuidado de nós, ainda que a gente às vezes não perceba. Às vezes a gente fica tão assim, apercebido com as coisas materiais, com as coisas do mundo, com o trabalho, com a casa, com o esposo, com os amigos. E a gente, às vezes, assim, esquece de ter o nosso momentinho, ter uma intimidade, uma comunhão com aquele que tem cuidado de nós. Se todas as coisas que a gente alcançou até hoje na vida, essas coisas, o mérito não é nosso. O mérito é de Cristo, é daquele que nos dá o fôlego de vida, é aquele que te faz acordar, é aquele que te faz respirar, é aquele que te ajuda no seu emprego, que faz com que as tuas necessidades sejam supridas. Então, esses vídeos são para isso mesmo, para que a gente possa ter separado no nosso dia a dia um momentinho com Deus, um momento de reflexão, um momento assim que às vezes vai até trazer a força naquele momento assim difícil, naquele momento que você está com dificuldade, que vai te trazer consolo naquele momento que você está um pouco triste, ou que vai trazer aquela palavra assim de gratidão, que vai fazer você assim refletir nas coisas que Deus tem te dado, e você vai falar, cara, sou grata a Deus por isso. Então o intuito desse vídeo é isso. E a palavra que eu quero trazer hoje se encontra em Efésios, no capítulo 6, do verso 10 ao verso 18, que fala sobre a armadura de Deus. Então vamos lá. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então vamos lá. O que a gente reflete nisso? Se a gente for analisar, a gente deveria todas as manhãs incluir na nossa oração esse trechinho aqui de Efésios 6, do 10 ao 18. Isso aqui é algo assim que a gente deveria realmente todas as manhãs orar a Deus e fazer essa oração.
Isso é uma oração para que, tipo assim, você esteja preparado para aquele dia. Que realmente a gente, assim, venha trazer isso na nossa mente todas as manhãs. Que todos os dias a gente possa nos revestir com essa armadura. Porque não é só apenas uma passagem. Tem todo um sentido, tem todo um porquê, né? Deus, ele não trouxe essa palavra para nós à toa. Ela tem um porquê. E a gente vai refletir um pouquinho nisso, né? Assim, às vezes a gente lê trechos da Bíblia, assim, e passa tudo assim tão despercebido, assim, você, assim, vê só o superficial. E as coisas de Deus não são superficiais, elas são muito profundas. Então vamos lá, no capítulo, vamos começar aqui, o 10 fala, quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, né? Que a gente vem se fortalecer em Cristo, né? E no 11 fala, revestível de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então a gente tem que refletir que nós estamos numa guerra, uma guerra, assim, diária, né? Contra o inimigo das nossas almas, que é o diabo e os seus demônios. Então, em todo tempo, o inimigo, ele vem tentando, assim, te derrubar. Ele sabe que Deus tem um propósito na sua vida, ele sabe que Deus tem promessa na sua vida, e ele se incomoda com isso, ele não quer isso. Ele sabe que ele tem pouco tempo aqui, ele sabe que o destino dele é o fogo do inferno, e ele não quer ir sozinho, ele quer levar as criaturas, ele quer levar os filhos de Deus junto com ele quer destruir aquilo que, assim, Deus tem pra gente, Deus tem para as nossas vidas, e ele é o inimigo das nossas almas, a Bíblia fala isso. E ele quer o que? Ele veio para matar, roubar e destruir. Então, às vezes a gente, assim, pensa que, tá tudo bem na minha vida, não vou me apegar a Deus, tá tudo ótimo. Não pense assim. Pense que todos os dias você tem que estar preparado, porque o inimigo, ele não descansa. Às vezes a gente descansa, às vezes a gente passa um dia sem orar, às vezes a gente passa, assim, semana sem ir para a igreja, sem buscar a presença de Deus. E se você for perceber, as coisas começam a querer dar errado. Por quê? Porque, tipo assim, você está descansando, você está acomodado, mas o inimigo da sua alma, ele não está descansando, ele não está acomodado. Diferente da gente que dorme, né? Por isso que a gente tem que orar a Deus antes de dormir também, para Deus guardar o nosso sono, para Deus guardar as nossas vidas. O inimigo, ele tá lá, projetando o que ele vai fazer com você no outro dia, projetando o que ele pode fazer para derrubar a sua vida, para roubar seu ministério, para roubar os seus dons, para destruir a sua casa, a sua família, seu relacionamento, para roubar o seu emprego, né, para te afetar, para te derrubar, assim, com uma enfermidade. Ele está sempre projetando algo. Então é por isso que Deus fala na palavra que a gente tem que nos revestir com a armadura dele, para a gente se fortalecer na força do poder dele. Porque ele sabe que o inimigo está sempre lutando contra as nossas vidas. Ele sabe que tem um exército lá nos principais, lá nas regiões celestes, trabalhando para destruir a família, para destruir o projeto de Deus. Então ele fala isso para que a gente possa ficar firmes contra esse lado do diabo, né? Então, assim, é nítido aqui que o inimigo, ele prepara, ele projeta coisas contra a nossa vida, contra a vida do povo de Deus. Porque, aí no 12 fala, porque a nossa luta não é contra a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo, que é o dominador deste mundo, é quem está, assim, sempre trabalhando aqui nesse mundo. Porque, na verdade, nós, filhos de Deus, nosso lugar não é aqui. A gente está de passagem neste mundo. Mas o nosso lar mesmo é lá na eternidade com Cristo. É no paraíso, é no céu. Então, a gente está de passagem aqui. Aqui, o dominador deste mundo é o inimigo, né? Só não acontece coisas piores aqui porque Deus tem a misericórdia do povo dele, né? Então, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, aí ele começa falando o que você tem que usar, né? Que armadura é essa que você tem que usar para você estar pronto, para você lutar contra esses principados, contra essas potestades, contra esses dominadores do mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Então, a gente aqui no capítulo 13 começa a ver o que Deus tem revelado para nós. Portanto, tomai toda a armadura de Deus
para que possais resistir no dia mau e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Então, a gente tem que tomar essa armadura, para que quando vir essas coisas ruins, quando vir assim, esse dia mau, quando às vezes vir uma enfermidade, quando vir uma provação, quando assim vir, sei lá, uma doença, alguma coisa que, né, que possa sentir entristecer, que possa vir querer te desanimar. Se você tiver revestido com a armadura de Deus, você vai conseguir vencer isso. Você vai conseguir guardar assim as coisas que Deus falou para você e você vai conseguir tipo ficar de pé ainda, né? O inimigo ele vai vir com essas coisas ruins, mas não vai conseguir te derrubar. Você vai vencer essa batalha, né? Então, aí no 14 ele fala: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. O que seria cingir? O significado de cingir é cobrir, é envolver. Então, que nós possamos estar o quê? Cingidos com a verdade. Que nós possamos estar cobertos, envolvidos com a verdade. Quem é a verdade? A verdade é Cristo. Ele fala assim que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, que a gente possa estar coberto e envolvido em Cristo. Coberto pelo sangue de Cristo. Envolvido por esse sangue. Envolvido pela pessoa de Cristo, né? Porque Ele é a verdade. Então, aqui está revelada a pessoa de Cristo, né? Cingindo-vos com a verdade, né? Aí, vestindo-vos da couraça da justiça. Ele também é a justiça, né? E o que seria essa couraça da justiça? O que é uma couraça? A couraça ela era usada muito assim no exército romano, tudo. Eles usavam essa couraça e ela servia para quê? Né? E ela era feita de quê? Então, nos exércitos romanos, ela era usada, né, pelos soldados e era responsável pela defesa do corpo, em especial a zona do peito e das costas. Né? Era uma armadura feita de couro, ou no início era de couro, depois eles começaram a fazer também com metal e servia para revestir assim, o corpo, proteger o coração, né? Proteger assim o tórax, tudo, proteger as costas. E tipo assim, trazendo para essa palavra de Deus. Por que a gente vestir essa couraça da justiça? Então vamos lá. Se revestir da couraça da justiça é proteger o nosso coração das setas do maligno, né? Dos dardos inflamados que ele procura lançar sobre nós todos os dias, né? E muitas vezes esses dardos que o inimigo lança são o quê? Envenenados de coisas que podem contaminar o nosso coração. Pode fazer com que a gente esfrie, com que a gente desanime e assim, em relação às coisas de Deus, né? Então, a couraça da justiça, né? A justiça, Cristo é a justiça. A justiça vem de algo assim, de você ser justo, de você ser assim, honesto, de você ser uma pessoa certa. E por que o coração, né? Pra gente proteger o nosso coração com essa couraça da justiça. Porque é do coração que saem as saídas da vida, né? Todas as coisas estão ali, as coisas assim que nos fazem assim ter atitudes boas e tudo mais, a ter uma visão diferente em relação ao mundo, às pessoas, tudo provém do quê? Do coração, né? Se você tiver um coração magoado, um coração endurecido, assim, isso vai refletir na sua vida, isso vai refletir nas suas atitudes, entendeu? Isso vai fazer você ser uma pessoa mais fria, mais distante, uma pessoa amarga, uma pessoa solitária, uma pessoa que não consegue se envolver bem, assim, ter amigos. Então, tipo assim, tudo começa ali no coração, né? Você, tipo assim, se você tiver com o coração endurecido, se você tiver com o coração revoltado, você, tipo, não consegue se abrir para Deus. A gente vê mesmo
Deus, ele não invade o coração de ninguém. Ele bate no coração, ele é educado. Ele quer entrar no coração das pessoas e ele quer fazer morada ali. Então, por isso que o inimigo assim, aqui fala que a gente tem que nos vestir com essa couraça da justiça, né? A gente tem que colocar essa couraça, proteger o nosso coração dos dardos inflamados, proteger contra as setas do maligno, para que o inimigo ele não venha envenenar o nosso coração, ele não venha amargar o nosso coração, ele não venha endurecer o nosso coração com coisas assim do mundo, coisas que poderão prejudicar a nossa vida. E ele sabe exatamente o que ele pode lançar no seu coração para fazer com que você fique frio, para que você resista à palavra do Senhor, para que você se feche, né? Se feche com Deus, né? Para que você não tenha uma comunhão mais íntima. Então, é isso que quer dizer aqui, né? O nosso coração, ele procede às saídas da vida, né? As coisas, assim, que vão nos levar mais além, nos levar com mais intimidade com Deus, nos levar, assim, para mais perto do Senhor, para crescer o nosso ministério com Deus, para crescer a nossa vida, assim, material também, a nossa vida emocional melhorar. Então, tudo procede, tudo começa ali no coração. Então, para isso que a gente tem que vestir da couraça da justiça. E buscar ter um coração justo, né? Buscar ter um coração fiel, porque é isso que Deus quer para nós. No versículo 15 fala: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Por que calçai os pés com o evangelho, né? Aí vem aquela palavra. Qual é a nossa missão como filhos de Deus, como servos do Senhor nesse mundo? A nossa missão é anunciar o evangelho, é a gente pregar o evangelho, é a gente levar o evangelho a toda criatura. Então é por isso que aqui fala que a gente tem que calçar nossos pés. O que nos faz ir para longe? O que nos leva deste lugar que eu estou para outro lugar? É os nossos pés. É os pés que te levam, né? Assim, se você não tiver com o pezinho muito bom, se você tiver com algum probleminha, você não consegue andar. Você não consegue caminhar. Se te der uma cãibra, você não consegue sair do lugar, né? Então, tipo assim, você vai ficar parada ali. Até aquela cãibra passar, você vai ficar paralisada ali, né? E Deus, ele, o que ele mandou que a gente fizesse? Ide. Então, é por isso que aqui fala calçai os pés com o evangelho. Porque a gente tem que o quê? Fazer com esse evangelho? A gente tem que levar ele para outros lugares. A gente tem que ir até outras pessoas. A gente tem que semear essa palavra. A gente tem que anunciar, entendeu? Então, para isso, a gente tem que estar o quê? O nosso evangelho calçado nos nossos pés. A gente tem que estar com ele ali junto conosco. E caminhando, e levando, e pronunciando esse evangelho para todas as pessoas que ainda não conhecem, né? Então, aqui tem esse sentido do anunciar, né? Então, não é à toa que Deus falou assim, calçai os pés com a preparação, né? Não é as mãos que nos levam para outro lugar, não é o olho que me leva para outro lugar, não é o meu pescoço, não é a minha cabeça, é os meus pés. Então, o que tem que estar calçado aqui nos meus pés é o evangelho, né? Então, tipo assim, o sentido disso é que a nossa missão é anunciar, é ir até outras pessoas, até outros povos e levar essa palavra que tem nos abençoado tanto, que tem nos ajudado na nossa caminhada. Então, a gente não tem que guardar essa palavra só para nós. A gente tem que anunciar as boas novas. A gente tem que anunciar as coisas que Deus tem feito na nossa vida. A gente tem que anunciar esse Cristo maravilhoso, esse Pai de amor, esse Deus que morreu por nós, mesmo a gente sendo pecadores, mesmo sendo falhos, mesmo sendo fracos, né? Então, que a gente esteja assim, com esse evangelho calçado nos nossos pés e que a gente leve essa palavra maravilhosa para muitas e muitas outras pessoas. Amém? E aqui fala no 16, no versículo 16, embraçando sempre o escudo da fé. Com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Escudo. Então vamos lá.
a gente tem que embraçar. A gente pega esse escudo, coloca aqui no nosso bracinho e a gente consegue, assim, proteger a nossa pessoa. Por que o escudo? O escudo permite defender o corpo inteiro. Lá nos soldados romanos também usavam esse escudo. E ele não era aquele escudo que às vezes a gente vê em filme que era curtinho, não. Ele era um escudo que pegava aqui do peito até o pé. E ele protegia toda essa parte aqui do corpo, de fora a fora. Então, o escudo ele permitia defender todo o corpo. E ele permitia também, muitas vezes eles faziam tipo uma proteção que chamava tartaruga, que muitos soldados que ficavam no meio, eles colocavam o escudo para cima, né, por cima da cabeça. Então ficava aquele povo assim, aquele monte de escudo, ele protegendo os soldados, né, ali embaixo. E os que ficavam ao redor também agachavam e protegia toda a lateral. Então o escudo ele permite você proteger o teu corpo e muitas vezes proteger outros ângulos seus. Se vem uma flecha, um dardo inflamado do lado de cá, você consegue mover e se proteger. Se for vindo do alto, você também consegue, né, levantar e se proteger. Então, o escudo ele faz com que você também se defenda por vários ângulos, né, de várias formas, além da parte assim inteiriça do teu corpo. Então, o inimigo, muitas vezes, ele tipo assim, ele tenta te afetar numa área específica da sua vida. Mas às vezes ele vê que aquilo ali não deu certo. Então ele vem e te lança um dardo inflamado em outra área da sua vida. Não deu certo ali na área emocional. Vou tentar então fazer algo assim envolvendo a família. Não deu certo. Então vou tentar prejudicar ali no trabalho. Aí ele vê que às vezes não dá certo. Então vou no ministério. Então tipo assim, você estando ali com o escudo da fé. O que é fé? A fé é você crer em algo que muitas vezes é impossível acontecer, né? Então, você não vê aquilo, mas você crê que vai acontecer, porque você serve a um Deus fiel. A fé faz crer no impossível. Você estando protegido com o escudo da fé, você consegue, a sua fé te mantém inabalável, intocável. É através dela você poderá ver com seus olhos espirituais o impossível se tornar possível. Você estando com esse escudo da fé, assim, te protegendo, te envolvendo, por mais que, venham as coisas, você fica, assim, firme ali. Porque você tá, assim, focado, vendo que por mais que aconteçam coisas ruins ao seu redor, por mais que venha a seta do maligno na minha vida material, na minha vida emocional, na minha vida financeira, você tá crendo que Deus vai te dar uma saída. Você crê que Ele pode reverter a sua situação. Você crê que Ele pode fazer algo assim, abrir uma porta onde não existe, abrir uma janela onde não tem. Que Ele, você tá passando por aquele momento, mas aquilo ali é uma fase. Aquilo ali não é para sempre. Não é uma coisa que vai ficar estabelecida. Mas que, aquilo ali é uma passagem, né? Você tá caminhando. É a mesma coisa, você tá numa rua. E, de repente, você tá numa rua, assim, toda iluminada, tudo, uma belezinha. Mas, mais adiante, tem um beco deserto. Você tem que passar por ali. Só que, você não vai ficar com medo, porque você sabe que aquele ali é só um trechinho. Aquele é um trecho. E mais adiante, você vai se deparar com uma rua toda iluminada de novo, que você vai enxergar bem e tudo mais. E logo você vai chegar no seu destino. Que muitas vezes é a sua casa, por exemplo. Então, você não tem que temer, porque aquilo ali é apenas um trecho mal iluminado. E quando você está com o escudo da fé envolvido em você, quando você está ali com aquele escudo, quando você está ali preparado para aquela batalha, você sabe que por mais que o inimigo ele lance dardos inflamados contra você, por diversas direções, você tem como se defender, porque você está com a sua fé inabalável.
Você tá crendo que aquilo ali vai passar, não vai te atingir. Que aquilo ali é esse trechinho mal iluminado. Mas que mais adiante você vai ver a luz. Que a luz, quem é a sua luz? É Cristo. É Ele que ilumina a sua vida. E o que tem lá mais à frente, diante dessa luz? É a sua vitória. Então, que a gente possa estar embraçando esse escudo da fé. E que nós possamos estar sempre assim, crendo que tudo que a gente passa na nossa vida, que é aquela passagem, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nada é eterno. O deserto na sua vida não é eterno, as provações não são eternas. Tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. Muitas vezes também são coisas assim que é consequência de atitudes nossas. É consequência de escolhas mal feitas nossas. Mas que a gente, se você se arrependeu daquela escolha mal feita, se você viu que aquilo ali não deu certo, se você viu que você errou naquilo, pede ajuda para Deus. Deus, Ele está pronto, Ele está de braços abertos para te ajudar. E Ele está de braços abertos, Ele está assim, presente, Ele está pronto para te ajudar e para te fazer passar nessa caminhada. Você não está sozinho, né? Chama Cristo para passar junto com você e você vai ver que mais à frente você vai ter vitória. E mesmo que isso seja, esse momento difícil que você está passando, seja uma consequência de uma má escolha, com certeza você vai servir também de lição para outras pessoas, né? Você vai poder aconselhar outras pessoas, falar, olha, não faz assim, porque eu fiz assim, ó, e aconteceu isso, isso e isso. Tudo é aprendizado na nossa vida, né? E que a gente possa estar preparado, né? Com a nossa armadura pronta ali, para a gente passar por esses momentos, mas sempre vencer. E depois no versículo 17 também fala, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete da salvação. O que seria o capacete da salvação? O capacete ele fica onde? Ele fica na nossa cabeça, né? Ele fica ali onde está a nossa mente, nossa consciência, né? Onde que é o comando de todo o nosso corpo, né? Então, o que eu preciso ter em mente? Quando eu falo capacete, eu lembro da minha cabeça, eu lembro da minha mente, eu lembro da minha consciência, eu lembro de tudo, né? Aqui tá as minhas lembranças, a minha memória, né? Tudo tá aqui dentro desse lugarzinho aqui. E que o que traz isso, né? Por que capacete da salvação? Por que a salvação está envolvida no capacete? Porque eu preciso, Deus ele queria que a gente tivesse na nossa mente, né, todos os dias da nossa vida, que nós fomos salvos, né? Que Cristo morreu ali na cruz para que a gente fosse salvo, né? Ele derramou o sangue dele, Deus permitiu que o filho dele fosse morto ali, que sofresse, e que para que a gente pudesse ter vida, né? Todos os nossos pecados estavam sobre Cristo, as nossas enfermidades, tudo foi caído sobre a vida dele. E através dessa morte de Cristo na cruz, nós fomos salvos. E que a gente possa ter na nossa mente que nós fomos salvos, né? E o que eu preciso fazer? Eu preciso cuidar da minha salvação. Você que aceitou Cristo, você que entregou sua vida para Ele, você tem que ter em mente que você precisa cuidar da sua salvação. O inimigo, ele quer o quê? Ele quer tirar você do caminho de Cristo, né? A gente viu em todos esses versículos que o inimigo, ele tenta de todas as formas, né, nos derrubar, nos atingir. Para quê? Né? Porque todas essas ciladas, esses laços, esses dardos, essas flechas, tudo isso é para derrubar você, é para tirar você do caminho de Cristo, é para afastar você da presença do Senhor, é para roubar sua comunhão com o Pai e é para o que também? Para roubar sua salvação, né? Para tirar você dali de servo, né? Para você virar o quê? Escravo do pecado, escravo do mundo, escravo do inimigo. Então, que a gente possa, assim, ter na nossa mente que nós fomos salvos e a gente precisa cuidar dessa salvação. A gente precisa fazer o quê? Como é que eu cuido dessa salvação, né? Você tem que ter em mente que você precisa, a cada dia, estar mais perto de Cristo, ter mais intimidade com Cristo, buscar comunhão com o Pai. Pra quê? Por que eu tenho que fazer tudo isso todos os dias? Porque, tipo assim,
a maior vontade que existe dentro de nós é a vontade da carne. O que prevalece muitas vezes aqui é a vontade da carne. Nós estamos nesse mundo, né? E o nosso corpo muitas vezes deseja as coisas do mundo, ele não deseja as coisas do alto, né? Mas essas vontades da carne, muitas vezes, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Muitas vezes afasta você do Pai. Muitas vezes essa vontade que a carne tem são coisas que não agradam a Deus, né? Muitas vezes a gente tem vontade de, por exemplo, fofocar, falar do irmãozinho, criticar, né? A nossa língua é uma coisa terrível, né? Muitas vezes também eu quero assistir alguma coisa que, sei lá, que se você colocasse assim, por exemplo, deixa eu ver, não sei. Tem muitas novelas, porém não vou citar, né? Porque tem gente que gosta de novela, mas tem muitas novelas que mostram traição, mostram suicídio, mostram homicídio. Aí eu pergunto pra você, por exemplo, se essa novela que você costuma assistir fosse passar no telão lá da igreja, você ia deixar que o pastor passasse? Eu acredito que não. Você ia se sentir envergonhado. Ué, se você se sente envergonhado diante do pastor, diante dos irmãos da igreja, você acha que isso é uma coisa que edifica? Você acha que isso é uma coisa boa? Tipo assim, se de repente Jesus batesse na sua porta e você estivesse assistindo isso, você desligaria a televisão na hora ou você tipo assim, não tem problema. Você abriria a porta e deixaria Jesus sentar na sua sala e assistir com você. Então, tipo assim, se essas coisas que às vezes a gente, assim, a nossa carne sente vontade, se essas coisas que às vezes a gente sente vontade, ela muitas vezes você pensa em alguém, você pensa em Jesus e você se sente envergonhado, é que são coisas que não coisas assim que agradam o espírito, não são coisas que edificam a sua vida espiritual. Então é por isso que a gente tem que ter em mente que a gente precisa cuidar da nossa salvação, que a gente precisa cuidar da nossa comunhão com Cristo, cuidar da nossa vida espiritual. Porque quanto mais você busca Deus, quanto mais você tem intimidade com Ele, mais você entende a vontade dele na sua vida, mais você entende o propósito que Ele tem para a sua vida, mais próximo você fica dele e mais longe você fica das coisas da carne. Você, começa a alimentar o seu espírito. E o seu espírito, né, ele fica ligadinho com o Pai e ele fica fortalecido. Então, a gente tem que fortalecer o espírito e não a carne. A gente tem que fazer a carne passar fome, né? E a gente tem que alimentar o espírito para que a vontade do Pai, né, o Espírito Santo ali agindo na nossa vida seja cada vez maior. Porque, o propósito nosso mesmo aqui é servir a Deus. Nós não vamos, assim, nos tornarmos pessoas perfeitas, não, né? Perfeito é só Cristo. Mas a gente tem que buscar a santidade, né? A gente tem que buscar, né, sermos santos porque Ele é santo. Então a gente tem que ter essa constante todos os dias, né? Sempre alimentando o Espírito, sempre buscando as coisas do alto, né? Não, a Deus fala assim na palavra que a gente não tem que juntar tesouro aqui na terra, a gente tem que juntar tesouro no céu. Então, que a gente, né, tenha essa atitude, que a gente tenha aqui, que a gente vista o capacete da salvação, para que a gente tenha em mente que a gente foi salvo mediante a morte de Cristo na cruz, Ele derramou o sangue dele lá, né, Ele levou sobre Ele as nossas enfermidades, tudo, né, e Ele morreu por nós para que a gente tivesse vida, né, e a gente tem que cuidar dessa vida, né, que Ele nos deu. A gente tem que cuidar dessa salvação. A gente tem que buscar estar cada vez mais perto do nosso Pai. E que a gente venha buscar a santidade, venha buscar a obediência. E isso através da palavra de Deus, através, né, da nossa intimidade com Ele, né, em nome de Jesus. E aqui no versículo 18 fala, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito,
e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, aqui fala que a gente tem que, tomar o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, A espada do Espírito seria a palavra mesmo, a Bíblia, Isso quer dizer a Bíblia. A Bíblia é a nossa espada, a espada do cristão, Que a gente possa estar com ela ali, porque muitas vezes vem coisas assim de fora, vem coisas querendo contradizer, as coisas de Deus, mas se a gente estiver com a palavra de Deus, a gente consegue rebater essas coisas do mundo, a gente consegue rebater usando a palavra de Deus, que é a nossa espada, a espada do cristão. E aqui fala com toda oração e súplica, orando em todo o tempo. Então, quer dizer, eu não tenho que, falar com Deus hoje, aí eu fico 5 dias sem falar com Ele. Não, a gente tem que estar sempre preparado, porque o exército do inimigo está lá fora pronto todos os dias. Ele trabalha todos os dias, ele não se cansa. Ele veio para roubar, matar e destruir, Ele é o inimigo das nossas almas e ele não descansa. Então, a gente tem que estar sempre suplicando. Suplicando é o quê? É pedindo para Deus, para que Ele esteja conosco, para que Ele nos fortaleça. Tá com aquela sede mesmo, com aquela busca, incessante diante do Pai, Para que Ele venha nos ajudar, para que Ele venha nos fortalecer, Orando em todo o tempo. Então, quer dizer, o tempo todo. Você pode estar indo para o seu trabalho, fala com Deus em pensamento. Você está tomando banho, fala com Deus em pensamento. Tipo assim, tem gente que acha assim que orar é só posso fazer de joelho. De jeito nenhum. De maneira nenhuma. Não fala assim algo específico na palavra, você tem que orar de joelho. Não. Isso aqui fala em todo o tempo. Deus, Ele sabe que você trabalha, Ele sabe que você estuda, Ele sabe que você tem que fazer comida, Ele sabe que você tem que cuidar do seu filho. Então, tipo assim, se Ele sabe disso, então por que Ele colocou em todo o tempo? Não tem, eu acho assim, não tem isso. É lógico que é muito bom, você ajoelhar, porque ajoelhar significa uma reverência e tudo. Lógico, quando você tá lá na igreja e tudo, antes de dormir também, se você pode ajoelhar, amém. Mas e aqueles irmãos que não podem? Aquele irmão que tá com problema na coluna lá, ele não vai conseguir ajoelhar. Então, tipo assim, se ele quiser falar com Deus, Deus não vai ouvir? De maneira nenhuma, Eu mesmo falo com Deus o tempo todo. Eu oro, assim, muitas vezes eu oro ajoelhada, muitas vezes eu oro sentada. E, tipo assim, eu falo com Deus andando. Às vezes eu tô na rua, eu tô falando com Deus em pensamento, eu tô tomando banho, eu tô falando com Deus. Então, tipo assim, a gente tem que estar ligado com Deus em todo tempo. Então, você pode orar em todo tempo, você pode colocar diante de Deus, assim, os seus familiares, os seus problemas, os seus pedidos, os seus medos. Então, ore em todo tempo. Ore em espírito ali. Assim, Você falando em pensamento com Deus, E vigiando com toda perseverança. Por que vigiando com toda perseverança? Porque a gente tem que perseverar. Porque, tipo assim, porque o inimigo, ele tá o tempo todo ali tentando contra você. Ele fica procurando uma brechinha, um buraquinho na sua vida, alguma coisinha ali que ele possa adentrar e ficar ali paradinho para ele começar a maquinar e fazer algo para destruir. Então, a perseverança. Perseverança é aquela coisa assim, você ficar constantemente tentando fazer algo. Então, a gente tem que o quê? Estar perseverantes em vigilância. Por quê? Porque, tipo assim, o momentinho que você parou, assim, você falou, deixa eu dar uma descansada aqui, às vezes é o momento que o inimigo vai adentrar e vai fazer um estrago muito grande. Então, a gente tem que estar sempre ali, perseverando, vigiando, assim, buscando tá ligado em Deus e assim, e pedir essa força, pedir essa ajuda, pedir esse ânimo, pedir esse auxílio do Senhor para que a gente possa vencer todas as coisas, todo maligno, tudo que Ele tem contra a nossa família e tudo mais, e para que a gente venha ser vitorioso em Cristo. Nós somos vitoriosos em Cristo, com certeza, porque todas as coisas nós podemos naquele que nos fortalece, mas que a gente possa assim, tá preparado. E que todas as manhãs a gente venha lembrar dessa palavra, Senhor, me reveste com sua armadura, Me reveste, com essa armadura. Cinge
Cinge-me com a verdade, que é Cristo, me veste com a couraça da justiça, que os meus pés estejam calçados com o Evangelho, que eu possa estar embraçada com o escudo da fé, que eu venha tomar o capacete da salvação, a espada do Espírito, né, que é a nossa Bíblia, a nossa espada, e que eu venha orar e suplicar a Ti pelo Teu auxílio, pelos meus amigos também, por todos os santos, por todos os servos de Deus, e que eu possa, meu Deus, sempre estar perseverante em vigilância, né? No nome do Senhor Jesus. E dessa forma nós estaremos todos os dias preparados, né? Por esse dia longo até a noite. E com certeza nós poderemos, né, contar as nossas vitórias, testemunhar as nossas vitórias em Cristo. Então essa é a palavra de hoje. Espero que ela venha abençoar a vida de vocês, né? E eu quero também desafiar, vamos ver, eu vou desafiar aqui os meus amigos para que eles venham fazer um vídeo também. Quero desafiar o meu esposo João Vitor. Quero desafiar também fazer um vídeo a Gabi Bastos, o noivo dela, o Thiago. E quero desafiar o André de Rancharia também a fazer um vídeo. E eu aguardo o vídeo de vocês. Beijo grande, galera. Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus quiser.